Oxê, vocês estão aqui, então eu vou aproveitar para contar uma história legal para vocês. Oi, gente! No vídeo de hoje vamos falar sobre o dia em que eu quase fui sequestrada. Não foi brincadeira, quase aconteceu mesmo. Eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre a viagem que eu fiz para Israel, para o Egito e sobre esse evento hilário que quase aconteceu lá no Egito. Então vamos lá. Em 2018, quando eu tava para completar 16 anos, quando eu tava para completar 16 anos, minha mãe chegou para mim e disse: olha, você pode escolher o que você vai querer no seu aniversário de 18 anos. Sem pensar duas vezes, eu disse: eu quero viajar, eu quero viajar, eu quero viajar, eu quero viajar. Eu disse: eu já sei pra onde eu quero ir. Ela disse: pra onde? Eu disse: pra Israel. Ela: hã? Eu disse: quero ir pra Israel. Ela começou assim a cabeça, fez uma viagem internacional, é? Aí eu disse: quero ir pra Israel. Eu nem botei muita fé, nem botei muita fé de que ia dar certo, porque para uma viagem internacional é muita burocracia. Por eu ser de menor, minha mãe tinha que ir tirar o passaporte, tinha as questões da vacina, que lá exige para você poder entrar, tá com as vacinas, certas vacinas em dia. Eram várias coisinhas para resolver, mas Deus foi tão bom que deu certo. Eu embarquei para Israel em setembro de 2019. Só que, um detalhe, minha mãe disse: tá, você pode ir, mas a sua irmã vai com você. Por via das dúvidas, é melhor estar as duas do que uma só. Detalhe, no dia do quase sequestro, eu olhava para os quatro cantos e não via a cara da Gabi. A gente pegou um voo daqui de Maceió para São Paulo. Quando chegou lá em São Paulo, uma tia nossa nos recebeu, que foi a tia Sandra. No dia seguinte, ela foi levar a gente no aeroporto novamente para poder embarcar, que o voo para Israel ia sair de lá de São Paulo. A aventura já começou daí, do aeroporto. A gente teve que pegar um voo com parada na Turquia, e da Turquia a gente pegar outro voo para Israel. Minha gente, esse voo da Turquia duraram 16 horas. Pensar que não, quando eu olho pro lado, a Gabi. Eu digo: oxi, que foi, Gabi? Meu ouvido tá doendo. Aí eu disse: eita, faz assim, ó. A Gabi: ainda tá doendo meu ouvido. Pensar que não. Chega os comissários, né? Os comissários de bordo, de voo. Os aeromoços lá. Chegou oferecendo comida. Aí tinham dois. Aí um chegou pra gente e falou: é o quê? Tudo em turco, que eu não entendi nada. Aí o outro que tava do lado, eu digo: ele vai traduzir pro português. Aí ele: não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em inglês. Aí eu cocei assim a cabeça, olhei pra cara dele. Aí eu disse bem assim: I don't understand, I don't speak English, nem turco. Turco também não, turco to know. Sei que fazendo as mimicazinhas a gente conseguiu pegar lá o nosso lanche. A gente chegou lá em Israel. O hotel não ficava na cidade onde a gente desembarcou, né? Então a gente pegou um ônibus para ir para outra cidade, para o hotel onde a gente iria ficar. No dia seguinte, todo mundo bem empolgado. Era o primeiro dia que a gente ia sair para conhecer os lugares. E, gente, tinha cada pessoa hilária nessa caravana. Olha, tinha o Marcão. Eu vou contar sobre o Marcão para vocês, que foi a pessoa mais engraçada dessa caravana. Marcão marcou a vida de todos nós.
Beijo, Marcão, se você estiver assistindo esse vídeo. E teve várias outras pessoas, a Bela, a Michele, a Mari, o João, que foi quem me salvou do quase sequestro, tá? Grava esse nome aí, porque ele vai ser importante lá na frente. Gente, teve uma história lá no Muro das Lamentações, quando a gente estava saindo lá, é um local onde os judeus vão para orar, é separado, as mulheres ficam em uma parte, os homens ficam em outra. Os homens só entram com aquele kippá para poder fazer as orações. Eles não dão as costas para o muro. Quando eles vão sair, eles vão saindo de ré, literalmente eles vão andando de ré até uma certa distância para poder dar as costas e sair. Então eles têm uma reverência muito grande naquele local. Quando a gente estava saindo de lá do Muro das Lamentações, a gente teve o privilégio de presenciar uma festa de maioridade. Lá para os judeus, quando os meninos estão completando, acho que 14 anos, se não me engano, eles fazem uma celebração entre família. Eles fecham ali o grupinho deles e ficam tocando instrumentos, dançando e comemorando entre eles a maior idade daquele membro da família. Gente, o Marcão subiu em cima de uma pedra, acho que era uma pedra que tinha lá, um muro baixinho assim. O Marcão subiu em cima, todo mundo olhando, meu Deus. Só o Marcão lá em cima das pedras. Dali, o Marcão já ganhou meu coração. Eu disse, meu Deus, esse vai ser o cara mais engraçado da viagem toda. Quando a gente voltou pro hotel, eu quase morri afogada na banheira. Gente, quando eu entro no banheiro do hotel, tinha uma banheira. Vocês sabem o que é uma banheira no seu banheiro? Gente, tinha um chuveiro e tinha banheira. Eu olhei pro chuveiro, olhei pra banheira, olhei pro chuveiro, olhei pra banheira. Eu disse, o quê? Vou tomar banho de banheira, óbvio. Só que eu não sabia encher a banheira. Botei no YouTube, como encher banheira em Israel. Eu não achei nada explicando como se enche aquelas banheiras em Israel. Então eu tive a brilhante ideia, como o chuveiro era dentro, assim, virado para dentro da banheira, eu disse, vou ligar o chuveiro e vou deixar que uma hora ele vai encher a banheira. E aí eu sentei, né, tirei as roupas, sentei lá na banheira, liguei o chuveiro e fiquei lá, relaxando de boa, esperando o chuveiro encher a banheira. Nisso, eu dormi na banheira. Quando eu acordei, já foi com a Gabi batendo na porta. Dani, Dani! Porque já tava saindo água pela brecha da porta, indo pro quarto. E quando eu acordei, eu tava com a água aqui, ó. A água já tava bem aqui, assim, em mim. Aí eu acordei naquele susto, saí da banheira, né? Fui abrir a porta pra Gabi, a Gabi, menina, tu não viu não a água esborrando? Aí eu disse, eu tava dormindo. Ela fez, dormindo? Como é que tu dormiu na banheira, hein? Aí eu disse, não sei, só sei que foi assim. Sei que no terceiro dia da viagem aconteceu algo muito marcante. A Gabi decidiu se batizar e foi batizada lá no Rio Jordão. Outras pessoas do grupo da caravana também decidiram ser batizadas ali. A gente teve a primeira Santa Ceia com essas pessoas. E enquanto a gente tava lá ceando, todo mundo aqui, né, louvando, chorando, agradecendo a Deus. Quando eu olho, abri assim o olho, que eu olhei pro lado, a Gabi. Fecha o olho, Gabi. Depois que a gente fez toda a trajetória lá em Israel, a gente foi para o Egito. Um local que eu não voltaria. Não só por essa situação do quase sequestro, mas um local que para você ir sozinha, principalmente, eu não me sentiria segura. Se a gente acha os homens daqui, os homens brasileiros, sem vergonha,
Lá no Egito, gente, é pior. Gente, a comida lá é muito picante. Muita pimenta, muita pimenta. A gente voltando para o hotel, a gente foi entrar no elevador. Meu Deus. E tinha uma família que eles estavam viajando juntos, era o pai, a mãe e os 2 filhos. A gente entrou no elevador, o pai dessa família estendeu o braço assim. Ele tava de regata, né? A Gabi olhou assim para o sovaco dele e ficou encarando o sovaco dele com pelo, né? Gabi olhava pro sovaco dele, ele olhava pra Gabi, Gabi olhava pro sovaco dele. Aí ele olhou assim pra Gabi e fez: "Não te preocupas? Eu uso Rexona." Ainda bem que ele usava Rexona, né? Dia seguinte, a gente saiu de madrugada do hotel porque a gente ia para o Monte Sinai. E foi lá onde o quase sequestro aconteceu. Todo mundo no ônibus e o guia já foi explicando pra gente. Ele fez: olha, lá nas montanhas onde a gente vai, moram os beduínos, que são os homens que vivem nas montanhas. Não falem com eles. Não falem com eles porque eles ficam ali no meio do percurso oferecendo o serviço deles. E se você não sabe falar inglês, não fale nada com eles. Então, ele disse: se você não fala inglês, não fale nada. Está certo. Aí a gente foi andando, né? E, gente, foi uma caminhada bem longa, viu? A gente andou. A gente foi de madrugada porque a gente queria subir lá até o topo da montanha para poder ver o nascer do sol lá. A gente andou tanto. Quando chegou na parte da escadaria, onde a gente ia subir lá os degraus que tinha, foi quando do nada apareceu um beduíno para falar comigo. E aí ele começou a falar lá em inglês, eu não tava entendendo nada. Aí eu lembrei do que o guia falou. Aí eu disse: não vou falar nada. E ele falando, e eu não vou falar nada. Sei que do nada ele perguntou: Are you Brazilian? Are you Brazilian? You are Brazilian? Sei lá das quantas. Sei que você é Brazilian, brasileira. Eu digo: yes, I am brasileira. Menino, quando eu falei que era brasileira, o avião. Quando eu falei que era brasileira, esse homem pegou aqui no meu braço, começou a me puxar, escada acima. Aí eu disse: meu pai. Aí quando eu olhei pro lado assim, eu vi não tinha nada, só o vão da escada das pedras. E do outro lado também não tinha nada. Eu digo: se esse homem me jogar, eu vou cair aqui, morro lá, montanha abaixo. Aí eu também segurei, como eu tentei puxar, soltar o meu braço e não tava conseguindo, eu agarrei aqui assim no braço dele, porque eu disse: se ele for me empurrar, ele vai cair junto. Sei que eles me puxando e subindo. Quando chegou já no final da escada, eu consegui puxar o meu braço com tudo e soltar, né, dele. Aí saí correndo. Corri pra perto do guia e do João, que foi o que me ajudou, né? Aí o guia tentou conversar com ele falando lá em inglês, o guia falando em inglês, ele falava em inglês e o João falava em inglês. E eu lá sem entender nada, querendo chorar. E ele foi embora. Eu não entendi nada da conversa, ele foi embora, esse beduíno. Aí eu tranquilizei meu coração, né? Se ele foi embora, problema resolvido. Quem disse? A gente continuou andando. Mais na frente um pouquinho, esse beduíno aparece de novo. Aí o João tava do meu lado, né? Aí o João começou a falar com ele em inglês, ele falando em inglês, o João em inglês, ele em inglês, e eu sem entender nada. Eu disse: meu Deus do céu. Aí sei que o João contou pra mim que ele tava perguntando se eu era namorada ou esposa do João ou noiva.
Aí o João mentiu pra ele dizendo que eu era a namorada dele, pra ver se ele ia embora, né? Terminamos de subir, vimos o nascer do sol. Eu ainda chorei um pouco lá em cima de nervoso, mas passou. A gente tava descendo. Quando a gente tava descendo pra fazer o percurso todinho de volta pra ir pro ônibus, o beduíno aparece de novo, só que dessa vez com mais 2 beduínos. Aí menina, eu comecei a chorar. Chorar, que eu disse, pronto. É agora que vão me levar. Vão me levar. Aí, sei que ele falava inglês, os outros beduínos falavam inglês, o João falava inglês, o guia falava inglês, e eu sem entender nada. Eu chorando, eles foram embora. Aí o João, o guia, o pessoal, tudinho, a gente voltou pro ônibus. Quando a gente voltou pro ônibus, eu ainda nervosa, né? Aí o guia e o João vieram explicar que o beduíno tava tentando me comprar. Ele tava perguntando se eles me vendiam por um camelo. Tava valendo um camelo, tá entendendo? Ai, depois que passou todo nervoso, aí eu comecei a rir da situação, né? Ui, tô valendo um camelo, deixe ela. Aí o guia veio explicar que lá no Egito eles têm esse costume, então isso é comum lá pra eles. E o camelo é muito valioso pra eles. Um camelo vale muito. Então, né? Aí eu fiquei, eita, tô valendo um camelo. Sei que depois o guia falou bem assim, é porque aqui no Egito os homens acham as mulheres gordinhas mais bonitas. Pra eles, quanto mais gorda você é, mais sinônimo de abundância, de fartura, de prosperidade. Aí a minha autoestima, né, foi de 10-0, bem assim. Eu digo, gente, quando eu voltar pro Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Voltar pra academia. Mas foi muito legal, foi uma experiência única, de verdade. Eu conheci pessoas incríveis nessa viagem. Nunca vou esquecer dessas experiências. E o que eu mais gosto em viajar é isso. São essas histórias, essas experiências que ficam pra gente. Não deixem de investir nisso. Tem gente que às vezes eu vejo numa paranoia tão grande de tenho que juntar dinheiro, tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo. Olha, eu sei que cada um tem suas prioridades, tem aquilo que é mais importante para você, né? Provavelmente um pai, uma mãe de família vai pensar muito mais em coisas para o conforto da sua família, por exemplo, um carro mais confortável, uma casa mais confortável. Só que para mim, desde criança eu sempre tive isso. Eu acho que se eu fosse rica, se eu tivesse um rio de dinheiros, eu, claro, ia querer ter a minha casinha confortável, meu carrinho confortável, para eu e para minha família usufruir daquilo. Mas, gente, eu ia viajar tanto, porque o tanto de aprendizados, de histórias, de memórias que a gente coleciona nisso são impagáveis, sabe? Viagens que eu fiz com a minha família, que eu tenho muitas lembranças até hoje, que marcaram minha infância. Nada é mais gostoso do que isso. É viver essa vida que é tão boa de ser vivida, apesar dos altos e baixos, das dificuldades. A gente pode ter uma vida leve, uma vida divertida, uma vida cheia aí de aventuras. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa história louca e hilária que eu vivi. E como eu disse, espero compartilhar ainda muitas aventuras com vocês. Então, beijo e até o próximo!